como um tesouro e uma pérola preciosa. Aqui está o segredo, irmãos e irmãs. O reino vale mais do que bens, o reino vale mais do que status, o reino vale mais do que poder. Quem encontra este reino, ou melhor, quem faz uma experiência com o reino de Deus, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, encontra essa pérola de grande valor. Porque a experiência com Jesus vai mudando a nossa vida. Quem faz uma experiência verdadeira de Cristo, ele não se acomoda. E o único segredo para que a nossa vida encontre sentido, para que a gente não desanime, para que a gente não esmoreça, entregue os pontos, é a experiência com nosso Senhor Jesus Cristo e uma experiência continuada. Nós ouvimos há pouco, no início da celebração, um resumo da história de Santo Inácio, um militar que foi ferido numa batalha, aí ele precisa ficar parado para se recuperar. Deram-lhe ali um livro da vida dos santos. E ele começou a ler este livro, só que no ofício das leituras de hoje, que é o que nós rezamos já de manhã, principalmente nós, padres religiosos, a liturgia das horas, que o leigo também pode rezar a liturgia das horas, não é só para o religioso, para o padre, mas conta que como ele tinha lido muitos livros mundanos, então quando ele lia a vida dos santos, quando ele lia sobre nosso Senhor Jesus Cristo, os pensamentos deles meio que entravam em uma controvérsia. Por quê? Porque vinha à mente aquelas leituras de livros mundanos. Mas aos poucos ele foi se convencendo que este era o verdadeiro caminho, a ponto de abandonar então o serviço militar para servir somente a Deus. Olha a importância também na nossa vida de fazermos boas leituras. Podemos até refletir também sobre o que nós temos assistido hoje. Isso aqui é uma bênção. A gente faz muita coisa, mas a maioria da nossa vida, podemos dizer, está aqui nesse celularzinho aqui, né? Porque nós temos aplicativos aqui, nós podemos fazer um resumo da homilia que está aqui também. A gente pode aprender tantas coisas, fazer vários cursos, tantas outras realidades. Mas também muitos estão se perdendo por meio disso aqui. E não só por a questão de acessar, por exemplo, pornografia, essas coisas. Quantas pessoas estão se perdendo nos tempos atuais através dos jogos? Viciados em jogos. Esses joguinhos aí que tem agora de celular e aposta esportiva e tantas coisas. Esses dias conversava com um jovem que o irmão dele ganhou um pouco nesses jogos, só que aí é a ganância, né? Você ganha que ganha mais, e ele já está com 10 mil reais de dívida. Desses jogos aqui, que hoje se oferece aí no celular. Então, o que nós temos assistido, o que nós temos lido, porque a leitura, uma boa leitura também vai nos transformando. Leitura de bons livros, livros espirituais, livros também para o nosso crescimento humano, mas principalmente a leitura da palavra de Deus. Muitos de nós católicos ainda não criamos o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Padre, como que eu leio a palavra? Como eu não sei? Comece pelo Evangelho do dia, por exemplo. Nós temos a nossa liturgia diária. Liturgia diária, você compra aí, a maioria das lojas católicas tem a liturgia diária, não é? E a liturgia, aqui, hoje, creio que custa, sei lá, 7, 8 reais. Aqui está a liturgia do mês todo. Já estamos encerrando o mês, né? Amanhã já começamos um novo mês, o mês vocacional. E aqui você tem as leituras de hoje, o Salmo, o Evangelho. Então comece pela liturgia diária. Pega a sua palavra, qual é o Evangelho de hoje? Evangelho de Mateus, capítulo 13, do 44 ao 46.
vou fazer uma leitura orante do Evangelho de hoje. O que é a leitura orante? É você se colocar diante da palavra, fazer a sua oração, pedir o Espírito Santo, para que você possa rezar com a palavra, para que você possa aprender com a palavra de Deus. Reza, leia a palavra, releia esta palavra, rumina a palavra e depois pergunta para o texto, né? Que mensagem este texto traz para mim hoje? O que eu posso aprender com esta palavra de hoje? E depois, como colocar em prática? Assim nós fazemos a leitura orante, a Lexio Divina, né? Leitura orante da palavra. Então, o que eu aprendo com o Evangelho de hoje e como que eu posso colocar em prática? Você faz ali a sua leitura orante todos os dias, uma bênção de Deus. Nós católicos precisamos cada vez mais tomar consciência da importância da palavra de Deus em nossa vida. Eu sei que nós insistimos, vamos entrar no mês vocacional, depois do mês vocacional vem o mês de setembro, mês dedicado à Sagrada Escritura, por causa de São Jerônimo, né, que traduziu a palavra de Deus. E neste mês vocês vão ouvir muitas vezes os padres, os diáconos, nas celebrações da palavra, na Santa Missa, falando novamente da importância da palavra. Mas será que nós levamos a sério a importância da Bíblia Sagrada na nossa vida? Como é bonito quando a gente encontra uma pessoa um jovem, por exemplo, que faz a leitura orante, o seu estudo bíblico, tem outras formas de fazer também o estudo da palavra. Esse jovem é diferente. Aquele homem que faz a leitura da palavra todos os dias é diferente. Santo Inácio foi sendo transformado pela leitura da vida dos santos e também, com certeza, pela leitura da palavra de Deus. Porque, irmãos e irmãs, olha o que diz a leitura que nós ouvimos do profeta Jeremias hoje. Ai de mim, minha mãe, que me gerastes um homem de controvérsias, um homem em discórdia com toda a gente. O profeta está aqui, até mesmo, podemos dizer assim, se lamuriando, né? Ai de mim, me gerastes um homem de controvérsia, um homem de discórdia. Nós somos esses homens, quando eu falo homens, lógico que estou falando mulheres também, pessoa humana. Nós somos esses homens de controvérsias. Queremos muitas vezes fazer o bem, como diz São Paulo, né? Queremos fazer o bem e acabamos fazendo o mal. Existe dentro de nós essa tendência ao pecado. Nós fomos libertos do pecado no batismo, mas ficou a consequência do pecado. Então nós sempre estamos tendendo às vezes para o erro. Por isso a importância da oração, a importância da leitura da palavra, a importância da leitura da vida dos santos, para que este homem de controvérsia possa optar cada vez mais pelas coisas do alto. Não julgue alguém que caiu, que tropeçou. Seja próximo, seja distante. Nunca esqueço, quando estava no meu início, ainda no noviciado, e no meu processo de formação, no ano de 2000, na verdade era no pré-noviciado, 2005, depois noviciado 2006, aconteceu uma situação com um sacerdote, e aí virou aqueles comentários todos. Nunca esqueço, olha a sabedoria das pessoas que já estão na caminhada há mais tempo. Um padre, nós éramos vocacionados, não éramos nem seminarista ainda na época, não tínhamos começado os estudos. O padre passou por nós e ouviu a gente comentando, jovem ainda, né? A gente estava falando mal do outro padre, a gente estava descendo a lenha no padre. E aí ele passou por nós, tinha uma escada assim, ele começou a subir, parou e falou assim, quem está em pé, cuide para não cair. Eu que não me cuide para ver se eu não serei o próximo. Silêncio. Acabou os comentários, ninguém falou mais nada e sabedoria. Quem está em pé, cuide
para não cair. Nós não devemos julgar quem cai. Nós somos esses homens de controvérsias. Não é desculpa a pessoa permanecer no erro. Mas se a pessoa errou e ela quer ser ajudada, se ela busca ajuda, porque nós também podemos cometer. O ser humano, os mesmos erros. O ser humano, irmão e irmã, é capaz de tudo. Por isso, orai e vigiai, porque a carne é fraca. Então hoje, peçamos ao Senhor a graça e a intercessão de Santo Inácio, para que possamos prosseguir nessa busca desse tesouro, nessa busca dessa pérola. Não desista da sua caminhada, não desista da igreja, não deixe de vir à missa, não deixe de ir à missa ao final de semana. Ontem nós falávamos a mesma coisa, mas a gente precisa, depois da pandemia, muitas pessoas se acomodaram. Não deixe de ir à missa. Se você pode fazer um momento de adoração na sua paróquia, na sua capela, não deixe de ir ao encontro do Senhor. Ele te espera em cada sacrário. Eu sempre, quando falo isso, me recordo. Meu pai trabalhava com vendas no interior, ali de São Mateus do Sul, aqui perto, 120 quilômetros aqui de Curitiba. E todo lugar, às vezes ele estava até meio tomado já. Cada boteco que ele passava, ele trabalhava com venda de tudo que da época, né? Polcã, laranja, melancia, essas coisas. Então todo boteco que ele passava, ele tomava 2 dedinhos de cachaça. Depois ele se converteu e, graças a Deus, está no céu. Já faleceu. Às vezes ele estava meio bêbado, mas quando passava pela BR e tinha uma capela, às vezes uma capela longe, tirava o chapéu de palha para passar, depois que passava, colocava o chapéu novamente. Olhe como os exemplos nos marcam. Eu era criança, eu com meu irmão, andávamos com ele. Passava na frente da capela, por quê? Porque ali está o sagrado. Ali tem um sacrário, onde está a presença real de Jesus eucarístico. Que Santo Inácio interceda por nós, para que possamos buscar cada vez mais a experiência com aquele que transforma a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em